Fala, torcida alviverde. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Bastidores do Verdão. Preparem-se porque o que vocês vão ouvir agora pode mudar completamente os rumos do Palmeiras em 2026. Estamos falando de movimentações que podem colocar o clube em outro patamar. Declarações fortes vindas diretamente da academia de futebol e um nome gigantesco que pode estar de volta ao futebol brasileiro vestindo a camisa mais pesada do país. Isso mesmo que você está ouvindo. Respirem fundo, porque o que vem por aí é coisa de fazer qualquer palmeirense perder o sono. Vamos começar pelo nosso comandante, o homem que conhece cada canto do Allianz Parque como ninguém. Abel Ferreira deu a cara a tapa em sua primeira entrevista de 2026. E acreditem, não veio para fazer média. O português abriu o jogo de uma forma que poucos esperavam, usando palavras que raramente saem da boca dele. Estamos falando de um técnico que sempre foi calculado, que sempre soube dosar suas críticas, mas que agora resolveu falar o que realmente pensa sobre os bastidores da temporada que está por vir. Logo de cara, Abel deixou claro que está incomodado. Extremamente incomodado. E o alvo dessa insatisfação tem nome e sobrenome: Federação Paulista de Futebol. O treinador não poupou críticas ao calendário absurdo que foi imposto ao Palmeiras para o início desta temporada. Enquanto outros clubes tiveram semanas e até meses para se preparar adequadamente, nosso Verdão teve que lidar com uma preparação extremamente curta. Abel foi direto ao ponto quando disse que não considera sensato nem justo o tratamento dado ao clube. Ele questionou se realmente existe uma preocupação genuína com a saúde dos atletas quando decisões desse tipo são tomadas. O comandante fez questão de ressaltar que enquanto algumas equipes estavam se preparando desde novembro e dezembro, tendo todo o tempo do mundo para trabalhar aspectos físicos, táticos e técnicos, o Palmeiras ficou em desvantagem. Abel deixou claro que após uma semana de treinos, já teremos jogos oficiais pela frente. Para ele, isso não faz o menor sentido quando comparamos com os grandes campeonatos europeus, onde os clubes têm de 3 a 4 semanas de preparação antes do primeiro compromisso oficial da temporada. Mas a crítica de Abel vai além do calendário. O técnico tocou em um ponto fundamental que muita gente esquece. Os jogadores são seres humanos. Depois de 11 meses de altíssima competição, viagens desgastantes, pressão constante e risco de lesões a cada partida, eles precisam de um período para desligar completamente. Não estamos falando apenas de recuperação física, mas mental também. Abel destacou a importância de os atletas terem tempo com suas famílias, com suas vidas fora dos gramados. É esse equilíbrio que permite que eles voltem ainda mais fortes. E foi aí que veio a declaração que está dando o que falar. Abel falou abertamente sobre transformar as frustrações de 2025 em combustível para esta temporada. Ele usou uma palavra forte, que raramente ouvimos de um técnico do seu calibre. Ele falou em transformar tudo aquilo que não deu certo no ano passado em energia, em caráter, em orgulho e, pasmem, em sentimento de vingança mesmo. Abel quer que todo esse sentimento negativo se transforme em motivação pura para conquistar os títulos que ficaram pelo caminho. O técnico fez questão de enfatizar que o Palmeiras está em dívida. Uma dívida não apenas com a torcida, mas com eles mesmos. Abel sabe o quanto a comissão técnica e os jogadores se dedicam diariamente. Conhece o suor deixado na academia de futebol, as horas de trabalho invisíveis ao público. Por isso, essa sensação de dever não cumprido mexe profundamente com todo o grupo. E quando Abel fala dessa forma, quando ele expõe suas emoções de maneira tão crua, é porque algo grande está sendo preparado. Mas tem mais. O treinador refletiu sobre seus 5 anos de Palmeiras. Ele próprio admitiu que o tempo passou voando, mas que cada momento foi de extremo orgulho. Abel comparou sua relação com o clube a um casamento, dizendo que manter uma união de 5 anos já é difícil na vida pessoal. Imagina no futebol onde a pressão é constante e os resultados precisam aparecer imediatamente.
Ele revelou que se sente mais bem tratado do que merece, fruto de uma relação construída com muito respeito e profissionalismo ao longo desses anos. O português deixou claro que não está no Palmeiras por acaso. Ele falou sobre ser um treinador de projeto, alguém que valoriza as relações humanas dentro de um clube. E foi categórico ao dizer que não é fácil sair de um lugar onde você tem todas as condições de trabalho, onde participa das decisões importantes, onde sua voz é ouvida e respeitada. Abel destacou que o Brasil, e principalmente o Palmeiras, se tornaram sua casa. Sua família está aqui há 3 anos, criando raízes não apenas no país, mas especialmente dentro da família alviverde. Outro ponto que Abel abordou foi a reformulação do elenco em 2025. Foram 17 saídas e 11 chegadas, uma mudança gigantesca para qualquer time que quer brigar por títulos. Mesmo assim, o Palmeiras conseguiu competir até o final em praticamente todas as competições. Abel reconheceu a frustração de ficar em segundo lugar 3 vezes, algo que dói em qualquer profissional vencedor, mas ao mesmo tempo enxerga isso como um sinal de que o time está preparado para dar a volta por cima. Para ele, essas quase conquistas mostram que o Palmeiras tem uma equipe extremamente competitiva, capaz de brigar de igual para igual com qualquer adversário. E Abel não é apenas um técnico focado em campo. Ele demonstrou entender o futebol como um negócio completo. O treinador falou sobre a importância da saúde financeira do clube, sobre como um técnico moderno precisa compreender não só os aspectos esportivos, mas toda a dinâmica de gestão. Nesse ponto, elogiou muito a diretoria palmeirense, destacando que o clube cumpre e honra todas as suas responsabilidades. Para alguém como Abel, que preza tanto por profissionalismo, trabalhar em uma instituição séria como o Palmeiras é motivo de orgulho diário. Agora segurem-se porque vou falar do assunto que está deixando toda a torcida do Palmeiras em polvorosa. Estamos falando de um dos maiores volantes que o futebol brasileiro já produziu. Um cara que conquistou absolutamente tudo no futebol europeu, que ergueu troféus pesadíssimos, que foi peça fundamental em uma das maiores dinastias do futebol mundial. Estamos falando de Casemiro. Isso mesmo, Casemiro pode estar muito mais perto do Palmeiras do que qualquer um imagina. As informações que chegaram nas últimas horas são absolutamente impressionantes. O Palmeiras não está apenas de olho no volante. O clube foi além e já fez uma consulta oficial ao staff do jogador. Fontes muito próximas da diretoria palestrina confirmam que houve uma sinalização concreta por parte do Verdão. E não estamos falando de uma simples sondagem. Estamos falando de uma proposta real, com números, com tempo de contrato, com um projeto esportivo apresentado. Os detalhes são os seguintes. O Palmeiras ofereceu a Casemiro um contrato de 2 anos, com a possibilidade de estender por mais uma temporada. Ou seja, o volante teria vínculo garantido até o final de 2028, podendo chegar até 2029, caso todas as partes estejam satisfeitas. É um projeto de médio prazo, que mostra o quanto a diretoria acredita que o jogador ainda tem muito a oferecer em altíssimo nível. E convenhamos, estamos falando de um atleta de apenas 33 anos que cuidou muito bem do seu físico ao longo da carreira e que ainda tem condições de jogar no mais alto patamar do futebol mundial. A situação de Casemiro no Manchester United é delicada. O volante entrou no último ano de contrato com o clube inglês e seu futuro é uma grande incógnita. Existe a possibilidade de ele permanecer na Europa, mas também há a chance real de retorno ao futebol brasileiro. E é justamente aí que o Palmeiras entra com força total. A diretoria alviverde enxerga uma janela de oportunidade única para trazer um jogador desse calibre sem pagar um centavo de transferência, já que ele ficaria livre no meio do ano. Mas não pensem que essa negociação é simples. Estamos falando de um dos atletas mais bem pagos do futebol mundial. O salário de Casemiro no Manchester United é estratosférico, algo que pouquíssimos clubes no planeta conseguem bancar. No entanto, fontes ligadas ao Palmeiras garantem que o clube está disposto a fazer um grande esforço financeiro para viabilizar essa contratação.
Seria o maior investimento em salários da história do clube, superando até mesmo grandes nomes que já vestiram a camisa alviverde nos últimos anos. O interessante é que essa movimentação do Palmeiras não significa que outros nomes foram descartados. Fabinho continua sendo tratado como prioridade máxima pela diretoria. A diferença é que com Casemiro existe a possibilidade de uma contratação sem custos de transferência, o que muda completamente a matemática da negociação. O Palmeiras pode fazer uma proposta extremamente competitiva em termos salariais, sem comprometer o orçamento com valores de compra do jogador. A reportagem da TV Espírito de Porco e do jornalista Diego Firmino trouxe informações privilegiadíssimas sobre o tema. Segundo as fontes consultadas, pessoas muito próximas a Casemiro garantem que o desejo do volante é continuar atuando em altíssimo rendimento pelos próximos anos. O jogador se sente em plenas condições físicas e técnicas para performar no topo do futebol mundial. Isso é fundamental porque mostra que não estamos falando de um atleta que quer vir para o Brasil apenas para encerrar a carreira de forma tranquila. Casemiro quer competir, quer ganhar títulos, quer estar no mais alto nível. E convenhamos, o perfil de Casemiro casa perfeitamente com o que o Palmeiras precisa neste momento. A diretoria busca um primeiro volante no estilo camisa 5 clássico, aquele jogador que marca, que desarma, que organiza o meio-campo, que tem liderança dentro de campo. Durante toda a temporada de 2025, o Verdão sofreu para encontrar um titular absoluto para essa posição. Foram testados diversos nomes, mas nenhum conseguiu se firmar de forma definitiva como aquele jogador inquestionável que o time precisa. A chegada de Marlon Freitas já foi anunciada e é vista com bons olhos pela torcida, mas a diretoria sabe que precisa de algo a mais. Precisa de um nome que imponha respeito não apenas dentro de campo, mas que traga também toda a experiência de grandes conquistas, de grandes decisões, de grandes momentos. E nesse quesito, pouquíssimos jogadores no mundo têm o currículo de Casemiro. Estamos falando de um cara que ganhou múltiplas Champions League, mundiais de clubes, campeonatos espanhóis, que foi peça fundamental no meio-campo do Real Madrid durante anos. Imaginem o que seria ter um jogador desse calibre comandando o meio-campo do Palmeiras. A experiência dele seria fundamental não apenas dentro das quatro linhas, mas também no vestiário. Casemiro é conhecido por ser um líder nato, alguém que cobra dos companheiros, que mantém o grupo sempre focado, que não deixa ninguém se acomodar. É exatamente esse tipo de mentalidade que Abel Ferreira tanto valoriza em seus jogadores. O português sempre deixou claro que preza por atletas vencedores, que tenham esse DNA de campeão, que não se contentam com segundo lugar. O timing dessa possível contratação também é perfeito. O Palmeiras vem de um ano onde ficou muito perto de conquistar 3 títulos importantíssimos, mas acabou ficando com o vice em todas essas competições. Existe uma frustração enorme no ar, tanto da torcida quanto do próprio elenco. Trazer um reforço do calibre de Casemiro seria uma mensagem fortíssima para todo o futebol brasileiro. O Palmeiras não se contentou com os vices e está disposto a fazer o que for necessário para voltar ao topo. Claro que existe uma série de fatores que podem influenciar nessa negociação. O principal deles é o desejo do próprio jogador. Casemiro precisa decidir se quer realmente deixar a Europa neste momento da carreira ou se prefere continuar por lá. Existem clubes na Arábia Saudita que certamente fariam propostas milionárias pelo volante. Também há a possibilidade de ele receber sondagens de outros times europeus caso não permaneça no Manchester United. Mas o Palmeiras tem trunfos importantes na manga. O projeto esportivo que o clube pode oferecer é extremamente sólido. Estamos falando de um time que disputa Libertadores, que tem uma das melhores estruturas do continente, que é comandado por um dos treinadores mais vitoriosos da América do Sul. Casemiro teria a chance de ser protagonista absoluto em um clube gigantesco, de ser o líder de um elenco recheado de qualidade, de disputar títulos importantes como Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil.
São argumentos muito fortes e que certamente pesam na cabeça de qualquer jogador. Além disso, há o fator familiar. Casemiro é brasileiro. Tem toda a sua família por aqui, seus amigos, suas raízes. Depois de tantos anos na Europa, a possibilidade de voltar para casa, de estar mais próximo das pessoas que ama, certamente é algo que passa pela cabeça do jogador. E o Palmeiras não é qualquer clube. Estamos falando da maior potência do futebol brasileiro na última década, um time que conquistou mais títulos que qualquer outro nos últimos anos, que tem uma torcida apaixonada e um projeto vencedor consolidado. A diretoria palmeirense está confiante. As conversas estão avançadas e existe um otimismo real de que essa negociação pode dar certo. Obviamente, tudo depende da decisão final de Casemiro, mas o Palmeiras fez sua parte. Apresentou um projeto sólido, fez uma proposta financeira extremamente competitiva e mostrou ao jogador que ele seria peça fundamental na reconstrução de um time campeão. Agora é aguardar os próximos capítulos dessa novela, que promete mexer muito com o mercado brasileiro. E aí, torcida alviverde? Vocês conseguem imaginar Casemiro vestindo a camisa do Palmeiras? Conseguem imaginar o que seria ter um volante desse nível comandando nosso meio-campo? As próximas semanas prometem ser absolutamente eletrizantes. Se você chegou até aqui, não esqueça de se inscrever no canal Bastidores do Verdão e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma atualização sobre essa negociação e todas as outras novidades do nosso Verdão. Deixe também sua opinião nos comentários. Você acha que Casemiro vem mesmo para o Palmeiras? Ele seria a contratação perfeita para o time de Abel Ferreira? Queremos saber o que você pensa sobre esse assunto que está deixando toda a torcida palmeirense em polvorosa.